A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, amados e queridos irmãos, em nome de Jesus. Pai, ora a Ti nesse dia, para que a Tua graça, a Tua paz permaneça sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Alcança os lares neste momento onde a Tua palavra está sendo levada. Abençoa cada um desses meus irmãos em Cristo Jesus, que eles possam perseverar na fé e virem a cada dia a aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar algumas informações com os irmãos aqui. O texto que a gente vai usar como base hoje está lá em Mateus 25, a partir do verso 14, é um texto bem famoso. No verso 14 de Mateus 25 até o verso 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe dali. Nessa tradução aqui da minha Bíblia está dessa forma, mas só para explicar um pouquinho melhor o início do verso 14, aqui Jesus está fazendo uma parábola sobre como é o reino dos céus, como é o reino de Deus. E aí ele vem detalhando aqui que é como se fosse um senhor de uma terra que iria se ausentar daquela terra e distribuiu ali os seus talentos ou os seus recursos a cada um dos seus servos conforme a capacidade de cada um, conforme aquilo que ele achou justo também a cada um. E eu fiz algumas anotações aqui, glória a Deus por isso, orientado pelo Espírito Santo, que a cada um Deus deu conforme a sua vontade. Ou seja, quando Deus nos deu cada um dos nossos dons, quando foi que Ele estabeleceu em cada um de nós os dons que nós teríamos? Muitas habilidades nós conseguimos desenvolver ao longo da vida, mas os dons nós nascemos com eles, pois Deus não criou nós em nossos pais, mas Ele nos criou primeiro nele, como diz a própria palavra do Senhor. Primeiro nós fomos formados dentro do próprio Deus, para depois Ele nos estabelecer dentro do nosso pai, dentro da nossa mãe, enfim. Agora uma pergunta. Eu posso voar? Vocês que me conhecem, olham para mim, para minha estrutura assim, eu posso voar, planar por aí como um pássaro ou algo assim? Não, né? Agora me respondam, por que eu não posso voar? Por quê? O que diz que eu não posso voar? Nós acreditamos que o nosso corpo ele não possui uma estrutura adequada para tal, ou seja, para poder voar. E a ciência comprova isso. Mas sabe o que mais quem mais a ciência diz que não pode voar? Não sei se vocês já tiveram essa informação, mas a ciência diz que as abelhas, elas não podem voar. Porque se você pegar a estrutura física ali das abelhas em termos de aerodinâmica, que é um termo que a ciência usa para explicar a melhor forma que os aviões podem perfurar o ar para poder se deslocarem no ar, aerodinamicamente falando, as asas das abelhas não comportariam o peso dos corpos dela. Elas seriam em proporção muito menores do que o peso do corpo delas. Então, segundo a ciência, as abelhas não poderiam voar. Todavia, as abelhas voam, como nós bem sabemos. E agora, só para contextualizar, tenta convencer uma abelha de que ela não pode voar. Pega uma abelha e fica falando para ela, tentando convencê-la de que ela não foi feita para voar. Eu acho que a gente não vai vai obter muito sucesso nessa tarefa não, né? De tentar convencer a abelha disso. Ela não vai nem dar ouvidos pra gente na realidade, mas enfim. A gente passa a vida inteira sendo doutrinado, convencido pelo mundo de que Deus não existe, que nós não somos filhos dele, que o pecado é algo natural e até mesmo que Jesus não morreu
na cruz por nós e ressuscitou. Ele não veio para salvar os nossos pecados. A gente ouve muitas doutrinas por aí, muitas vezes a gente se permite ser convencido por cada uma dessas doutrinas. Porque isso é algo que a ciência não pode explicar. E a ciência não consegue explicar como que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E como ainda que esse fato trouxe cura para os nossos pecados, trouxe libertação para as nossas vidas. É algo que realmente é incompreensível se a gente pega como baliza as ciências. Sem falar que se nós conhecêssemos a nossa verdadeira natureza, a natureza de Deus que reside em cada um de nós, tanto o pecado quanto os demônios passariam a não ter mais influência sobre as nossas vidas. Pensa, nós seríamos completamente livres da influência das coisas negativas desse mundo. Todo o mal que habita sobre esse mundo não teria mais poder sobre as nossas vidas, se nós conhecêssemos a fundo a forma real com que Deus nos criou. Pensa nisso. Gasta um tempo diante de Deus buscando entender como Deus te criou, para que Ele te criou, entender o que Deus fez exatamente quando fez cada um de nós. Pensa o que Deus tinha como propósito quando Ele me pegou, modelou com as suas próprias mãos ali dentro dele, deu o sopro de vida dele, assim como foi com Adão ali, deu o sopro de vida dele e por fim ele colocou ali dentro do meu pai aquela semente para que mais tarde fosse plantada ali na minha mãe. Tudo isso foi criado primeiro em Deus. Deus tinha um plano e esse plano era perfeito. Só que nós fomos desvirtuados desde o nosso nascimento ali, nós fomos condicionados a características que não eram as nossas características reais. É como, só fazendo uma analogia aqui bem rápida, é como muitas vezes acontece, você compra um produto ali da China, aquele produto foi produzido lá na China, você não tem a menor noção de onde é a fábrica dele, quem é o real produtor, mas quando ele chega aqui no Brasil, aí as marcas famosas vêm e estampam a marca dela ali naquele produto. Ou seja, você não tem a menor noção do que é aquele produto real, mas você está comprando acreditando que aquele produto é da marca XYZ. Enfim, e nós somos assim, nós tivemos ali a nossa marca alterada, nós tivemos ali o nosso caráter transformado segundo as coisas desse mundo, mas a nossa natureza real, ela foi feita, impressa por Deus. Deus foi quem realmente nos criou e não é esse condicionamento no qual o mundo nos coloca. E uma última frase que eu gostaria de partilhar, que eu achei bem interessante, bem relevante ao tema também que o Espírito Santo me deu nessa noite, é que enquanto nós não formos tão úteis a ponto de sermos indispensáveis, nós não seremos parte do corpo. Amém? Que Jesus possa operar em cada um de nós o pleno conhecimento da verdade, porque como diz a própria palavra do Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre cada um de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.